Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 16 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre o discípulo e a disciplina. O nosso texto base está em Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. O texto do nosso devocional diz: ser discípulo de Cristo envolve mais do que seguir um conjunto de doutrinas. É um compromisso contínuo de crescimento e aprendizado na presença de Jesus. Henry Nouwen, em seu livro Espaço para Deus, define disciplina como a prática do ser discípulo, destacando que disciplina não é um conceito negativo ou penitencial, mas um caminho alegre de crescimento e intimidade com Deus. Disciplina, no contexto do discipulado, é a aplicação prática e contínua dos princípios aprendidos com Jesus. É a resposta ao chamado de Cristo para seguir-me, que implica uma jornada de transformação pessoal, onde a aprendizagem se traduz em ação. Este processo é vividamente ilustrado por Jesus, que antes de escolher seus 12 apóstolos, passou a noite em oração, demonstrando a importância da disciplina espiritual como fundamento para decisões importantes. Contrariamente à percepção comum de que a disciplina é algo duro e penoso, os salmos mostram que ela pode ser uma fonte de prazer profundo. Se a disciplina parece pesada, talvez devamos reconsiderar nossa relação com o discipulado. A verdadeira disciplina brota de um desejo genuíno de ser como Cristo, de estar perto dele e de imitá-lo em tudo. Quero comentar com você esse devocional que vai tratar da disciplina dentro do contexto do discipulado. E isso é muito importante. Por quê? Porque é muito comum termos resistência à ideia de disciplina, por entender a disciplina como um fardo, ou como uma obrigação, ou algo que vai contra a nossa vontade, contra a nossa natureza. A palavra disciplina parece carregar uma conotação negativa associada à penitência, à punição, ao sofrimento. Mas como que nós vamos entender a disciplina dentro do contexto do discipulado? Colin Marshall, no seu livro Projeto Videira, vai confirmar a ideia de que o discípulo é o seguidor de Jesus e que segui-lo implica um comprometimento exclusivo e total. Marshall vai dizer que acompanhar Jesus implica deixar tudo para trás, inclusive a sua própria vida, como diz em Lucas capítulo 14, versículo 33, que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, o ato de seguir implica abandonar, não apenas no sentido de perder, mas abandonar no sentido de encontrar uma nova direção, no sentido de aprender a viver uma nova vida com Jesus, em Jesus. Significa fazer parte de uma nova realidade que Ele traz consigo para a nossa vida. Por isso que a definição de Henry Nouwen é fantástica, porque ele vai dizer que disciplina nada mais é do que a prática de ser discípulo, porque todo discípulo tem como disciplina aplicar
todos os princípios aprendidos com o seu mestre. Então a disciplina faz parte do discipulado. Então a disciplina nada mais é do que a prática do discipulado. E se a disciplina faz parte da relação discipuladora, essa disciplina não pode ser vista como algo pesado, penitencial, porque o próprio Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 30, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o discipulado é relacional, a disciplina é o exercício prático de aprendizado e desenvolvimento que acontece dentro do processo discipulador. Então a disciplina, quando observada dentro do contexto do discipulado, ela ganha um novo sentido, porque dentro do discipulado a disciplina deixa de ser uma prisão para se tornar o compromisso de amor estabelecido dentro da relação. Então nós não vivemos a disciplina espiritual debaixo do jugo da obrigatoriedade. A disciplina dentro do discipulado torna-se uma expressão de amor e de submissão. A disciplina dentro do discipulado não é mais uma prisão, mas é uma experiência de transformação. A disciplina dentro do discipulado, ela não é movida pelo medo do que pode acontecer por causa daquilo que deixou de ser feito. Mas a disciplina dentro do discipulado é movida pelo amor que aperfeiçoa. A disciplina dentro do contexto discipulado não é movida pelo medo que nos condena, mas é movida pelo temor do Senhor que nos atrai à sua presença. Portanto, dentro do contexto do discipulado, a disciplina está baseada na relação de amor entre o mestre e o discípulo, na relação de admiração do discípulo para com o seu mestre. No contexto do discipulado, a disciplina se torna uma resposta natural a essa relação de devoção. Dentro do contexto do discipulado, a disciplina deixa de ser um peso imposto para se tornar a prática natural do desejo de agradar o seu mestre, de crescer e se tornar como o seu mestre. Mesmo que a disciplina, dentro do contexto do discipulado, traga para nós os seus desafios, ela deve se tornar uma experiência satisfatória, uma experiência prazerosa. É como se você, ao invés de sofrer por tirar o açúcar da sua vida, aprendesse a desfrutar o prazer de consumir uma fruta. Ou seja, não se trata de algo que eu abandono, mas se trata de uma realidade que eu encontro. Então já não se trata mais de algo que eu deixei, mas de alguém que eu alcancei. Não se trata apenas de algo que eu perdi, mas sim de alguém que eu ganhei. Não se trata apenas da tristeza pelo que foi deixado, mas da alegria pelo que foi encontrado. É como se dentro do discipulado a disciplina trouxesse para nós uma nova perspectiva de vida. Mateus capítulo 10, versículo 25 fala que a satisfação do seu discípulo é se tornar como seu mestre. Então a grande questão para nós hoje é como quem quero me tornar. Então a disciplina dentro do contexto do discipulado nada mais é do que a prática do discípulo que tem como objetivo se tornar como seu mestre, compreender as palavras do seu mestre, aprender a viver como seu mestre. A disciplina dentro do contexto do discipulado vai definir o seu objetivo. É uma prática diária do discípulo, daquele que quer ser como Jesus, pensar como Jesus, ansiar como Jesus. Se o prazer de um discípulo é ser como seu mestre, por que não haveria prazer na prática do ser discípulo? Por que não haveria prazer na disciplina dentro do discipulado, que nada mais é do que todo o comprometimento do discípulo em ser como seu mestre? O que é disciplina? É a prática diária e contínua do ser discípulo de Jesus. Então, todo bom discípulo de Jesus vive uma vida disciplinada, o ato decidido de aprender com o Espírito Santo a ser como Jesus.
A disciplina dentro do contexto do discipulado relacional é a aplicação prática e contínua dos princípios aprendidos com Jesus. Então a proposta do nosso devocional é de ressignificar o conceito de disciplina dentro do contexto de discipulado, de modo que a disciplina deixe de ter essa conotação negativa, penitencial, para pavimentar um caminho de crescimento espiritual e de aprofundamento na nossa relação com Deus. Qual é o nível do nosso envolvimento com o que sabemos? Qual o nível de comprometimento com o que estamos aprendendo? Salmo 119, 92 diz: se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me era consumido. Olha o que o salmista diz, que se não fosse o prazer que ele encontra na meditação, ele seria consumido pelos sofrimentos da vida. Então a disciplina dentro do discipulado é uma fonte de desfrute, não está baseada na dor da abstinência, mas está baseada no prazer de desfrutar da presença. A disciplina nada mais é do que o ato de decidir por Jesus todos os dias. A disciplina nada mais é do que o ato de amor. Por isso que o seu nível de disciplina dentro do contexto do discipulado é proporcional ao seu nível de comprometimento com Jesus. Quanto mais estou comprometido com Jesus, mais sou disciplinado na jornada do discipulado. O que é o discípulo? É o seguidor. O que é o discipulado? É a jornada do discípulo, é a jornada do aprendizado, é a jornada do desenvolvimento, é a jornada do crescimento, e isso envolve escolhas. Por isso que o amor sai da esfera do sentimento e da emoção e entra dentro da dimensão da escolha, do ato decidido. Disciplina é um ato de amor, assim como a obediência é o ato de amor que se dá pela admiração, por olhar atentamente e desejar ser como, ser igual. Por isso, queridos, aconselho você na sua leitura bíblica dos evangelhos, prestar atenção em Jesus, olhar para Jesus, encontrar-se com Ele, ouvir as suas palavras, perceber a sua presença, entender a sua mente, para que você possa, como discípulo, ter uma experiência redimida com a disciplina. E se somos disciplinados no contexto do discipulado, somos disciplinados graças a Deus. O que significa isso? Isso significa que a disciplina dentro do contexto do discipulado não se limita à tentativa de mudar a natureza humana pela própria força. Mas a disciplina dentro do contexto do discipulado acontece a partir de uma consciência profunda de graça. Porque pela fé, mediante a graça, somos salvos. Não é por merecimento. Não existe meritocracia no processo do crescimento espiritual. Se somos o que somos e fazemos o que fazemos, é mediante o poder da graça que em nós opera. Então, uma chave poderosa para tirar você desse lugar de uma disciplina pesada para uma disciplina transformadora tem a ver com a consciência de uma graça que opera em nós. As disciplinas espirituais, como a prática da oração, a leitura bíblica, o serviço cristão, são frutos do operar da graça de Deus dentro de nós. Quando confiamos em nossos méritos e negamos o poder da graça divina, seguimos nesse ciclo incômodo de frustração, de condenação, de vergonha, e a disciplina vai se tornando um peso. Mas quando temos consciência da graça, a disciplina não é mais peso, mas uma resposta à ação de Deus que nos transforma. Spurgeon vai descrever a graça como o alicerce da misericórdia divina, sustentando-nos na jornada espiritual, sem depender de obras humanas. Então, para que possamos avançar nesse processo de ressignificar a disciplina no discipulado, nós precisamos ter uma experiência profunda com a graça de Deus. Não podemos mais perder para a religião por causa da falta de compreensão da graça de Deus.
Jerry Bridges, no seu livro sobre crescimento espiritual, vai dizer: nossos esforços para crescer, implementados com base em uma motivação legalista, ou seja, por meio das consequências ou para conquistar a aprovação de Deus, não agradam o Senhor. Por isso, nosso desejo de crescer e agradar a Deus não é bom de verdade, a menos que seja motivado pelo amor por Ele e pelo desejo de glorificá-lo. A motivação orientada pelas obras é egoísta, fomentada mais pelo que achamos poder ganhar ou perder de Deus do que por uma resposta de gratidão à graça que Ele nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Só quando estivermos convencidos por completo de que a vida cristã é inteiramente pela graça, seremos capazes de praticar com alegria as disciplinas que nos ajudam a crescer. Olha que lindo, eu vou ler de novo. Só quando estivermos convencidos por completo de que a vida cristã é inteiramente pela graça, seremos capazes de praticar com alegria as disciplinas que nos ajudam a crescer. Então, o que precisamos fazer para ressignificar a disciplina dentro do contexto do discipulado? Precisamos aprender com a graça de Deus. Precisamos nos expor à graça de Deus. Precisamos aprender com a graça de Deus. Porque a graça de Deus não apenas nos salva, mas a graça de Deus nos educa a viver de acordo com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente século. Outra versão vai dizer que a graça de Deus nos educa. O que é educar? É nos ensinar a viver segundo o modelo de Deus, que é Jesus. E que nós vamos precisar nesse processo de educação, de vivermos na terra como homens dos céus? Vamos precisar de disciplina espiritual, mas não a partir do medo, mas sim a partir do amor decidido. Olha que lindo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, transbordar em toda boa obra é resultado de toda a graça de Deus que nos é acrescentada. Porque a graça de Deus é o poder que opera em nós para nos levar além dos nossos limites. É a força que atua na fraqueza. Não estamos falando aqui da disciplina que atua na correção daquilo que foi feito errado, mas estamos falando aqui da disciplina que me ensina a fazer aquilo que é certo. Para que eu não precise experimentar a disciplina que corrige o que eu fiz de errado, eu preciso da graça que me leva a viver a disciplina que me ensina a fazer o que é correto, a ser como Jesus. Para encerrar essa meditação, eu quero fazer aqui mais uma citação do Jerry Bridges no seu livro sobre crescimento espiritual. Preste atenção, ele diz: nada do que você fizer fará com que Deus o ame mais ou menos. Deus o ama estritamente por sua graça concedida a você por Jesus. Não somos salvos pela graça e abençoados pelas obras. Não somos apenas justificados pela graça por meio da fé, mas também nos mantemos firmes todos os dias sobre a mesma graça, pela mesma graça. A solução para o problema de entender mal a graça de Deus e dela abusar não é acrescentar obras à graça. Pelo contrário, a solução é deixar-se dominar de tal modo pela magnificência e generosidade ilimitadas da graça de Deus, ao ponto de reagirmos por gratidão e não por senso de dever. Quando pensamos ou ensinamos assim, corremos o risco de usar o dever e a obrigação em substituição a uma resposta de amor à graça de Deus. Ao invés de vivermos debaixo do jugo do dever e obrigação, somos convidados a experimentar a disciplina como uma resposta de amor à graça de Deus. Ressignificar a disciplina dentro do contexto do discipulado é um chamado de Deus para irmos além do
peso do esforço natural. Quando a disciplina deixa de ser essa prática imposta e se torna uma resposta de amor à graça de Deus, ela vai deixar de ser um fardo pesado para se tornar um meio de graça para a jornada de crescimento espiritual. Portanto, estar aqui hoje é um ato de disciplina, é um ato de amor e resposta à graça de Deus pela nossa vida, e que isso seja uma experiência satisfatória, prazerosa, que gere em você contentamento, crescimento, aprofundamento na sua relação com Deus, e que a cada dia, em todo momento, nós venhamos entender a disciplina como a prática do ser discípulo de Jesus. Nosso devocional tem alguns questionamentos. Como posso integrar melhor a disciplina em meu caminho diário com Cristo? De que maneira posso transformar minha percepção sobre disciplina de uma visão de penitência para uma de prazer e crescimento? Quais disciplinas espirituais posso praticar regularmente para fortalecer minha relação com Deus e com a minha comunidade? Pense sobre isso, repense sobre isso, ore sobre isso e que seu coração se sinta encorajado a viver uma vida disciplinada, que nada mais é a prática do ser discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.